A gente começa essa edição do Agora CNN dizendo que o número 2 da diplomacia dos Estados Unidos acusou um ministro do Supremo Tribunal Federal de destruir a relação do país com o Brasil. Christopher Landau não citou diretamente Alexandre de Moraes, que é alvo de sanções dos Estados Unidos. Mesmo assim, ele afirmou que um ministro do STF usurpou o poder e ameaça líderes de outros poderes ou suas famílias com prisão. Autoridades dos Estados Unidos já acusaram Moraes de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro e liderar uma caça às bruxas. Em publicação nas redes sociais, o vice-secretário de Donald Trump também comentou que os Estados Unidos podem negociar com os poderes executivo e legislativo, mas não com um juiz. Landau acrescentou que os Estados Unidos estão em um beco sem saída. Ainda assim, disse que os Estados Unidos querem retomar a amizade histórica com o Brasil. A CNN tenta contato com o ministro Alexandre de Moraes e aguarda retorno. Para falar desse assunto, eu vou chamar a nossa analista, especialista em judiciário, Luísa Martins. Luísa, um prazer e de grande importância ter você aqui para falar sobre a fala desse secretário do número 2 da diplomacia dos Estados Unidos. Como os colegas de Moraes veem essa fala? Boa noite para você. Oi, boa noite, Débora. Hoje num cenário um pouquinho diferente, e boa noite a todos que estão conosco hoje aqui no Agora CNN, neste sábado. Débora, todo mundo no Supremo Tribunal Federal, todos os ministros, têm visto uma grande preocupação, né? Toda essa ofensiva dos Estados Unidos que parece só escalar cada vez mais, né? A gente viu recentemente várias sanções que antes estavam apenas na aba da ameaça e acabaram agora se transformando em medidas concretas, né? A gente teve o próprio tarifaço, né? A tarifa de 50% que foi imposta por Donald Trump a alguns produtos brasileiros e também a suspensão dos vistos de alguns dos ministros do Supremo. E embora este secretário não dê nomes, né, na sua manifestação, todo mundo sabe de quem ele está falando. Afinal de contas, a própria carta do presidente americano Donald Trump cita o ministro Alexandre de Moraes como o principal responsável, né, pelo avanço das investigações sobre os atos antidemocráticos, sobre a condução da ação penal que mira principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro e também todos os casos envolvendo o próprio 8 de janeiro, né? Todos os acusados ali que estão sendo julgados no âmbito do Supremo sob a batuta do ministro. E na carta de Trump, ele cita não só essa questão dos atos antidemocráticos e da atuação do ministro Alexandre de Moraes, como também o julgamento, que foi até bem recente por parte do Supremo Tribunal Federal, em relação às big techs, né, a necessidade de responsabilização das plataformas digitais aqui no Brasil por conteúdos indevidos publicados por seus usuários. Então, o Supremo tem se sentido, obviamente, preocupado com todas essas iniciativas, mas em relação à interlocução com o governo brasileiro, né, e de que maneira responder a esses ataques, a avaliação é de que o Supremo, Débora, não vai ceder nesse momento. O STF ele não tem nenhuma previsão de alterar o seu cronograma de julgamentos, alterar o seu calendário. A ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, especialmente nesse primeiro núcleo que tem como principal réu, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, segue prevista para ser julgada em setembro. A questão do visto, muitos ministros têm minimizado, o próprio ministro Alexandre de Moraes tem dito a interlocutores que isso tem muito pouco efeito no seu cotidiano, né? Ele não costuma ir aos Estados Unidos, não gosta de ir aos Estados Unidos, não teria bens ou contas no país. Agora, diferentemente de Moraes, quem tem uma relação bastante próxima com o país, né, Débora, é o ministro Luiz Roberto Barroso, que é professor colaborador, inclusive, do Harvard Kennedy School, uma escola de direito extremamente respeitada, né, uma das melhores do mundo, e ele costuma também ir para os Estados Unidos nos recessos do STF para ficar lá recluso, lendo, escrevendo seus artigos. Então, para o presidente do STF, isso tem sido um motivo maior, né? Tem por trás um descontentamento maior, porque na vida prática dele vai sim ter um efeito
mais importante do que tem para Moraes e para outros ministros que também têm nos bastidores ali, Débora, minimizado essa sanção, né? Muitos chegaram a ironizar ali com auxiliares, o Mickey vai ter que superar a nossa ausência, ou vamos ter que ir na Disney em Paris ou no Japão, né? Vamos ter que mudar a rota aí das viagens que costumavam fazer, mas de qualquer maneira, mesmo fazendo minimizando mesmo, né, o impacto dessa sanção, obviamente que existe um receio, né, sobre até que ponto vai essa ofensiva, até que ponto o governo brasileiro vai ser capaz, de alguma maneira, de frear essa investida dos Estados Unidos e, claro, de que maneira, qual a medida, na verdade, da responsabilidade de Eduardo Bolsonaro, que está no exterior declaradamente com esse objetivo.